noite a todos. Meu nome é Lucas Dror, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com pesquisa e assessoria agrícola na Metagro aqui de Ibirubá. A gente tem ensaios de cultivares em Passo Fundo, Ibirubá, Cruz Alta, Campos Borges, São Gabriel, Quevedos. Em Ibirubá a gente tem duas épocas, tem uma que foi semeada e já foi colhida no nosso site experimental e uma também em parceria com o Instituto Federal que foi semeada em janeiro, numa modalidade de safrinha. A gente também trabalha com pesquisa, com assessoria no município de Quevedos, Ibirubá, Cruz Alta e Passo Fundo. Então essa é a nossa atuação. Também fizemos projeto e trabalhamos com perícias de seguro e de Proagro. E hoje, né, a gente dá início à nossa segunda temporada de lives com obtentores, empresas obtentoras de semente. Hoje vai ser com o Maico aí, um grande amigo da Neogen. Vamos estar conversando sobre as principais cultivares da Neogen e durante essas próximas 2 semanas, de segunda a sexta, fica o convite para vocês nos assistirem aqui às 8 horas, 20 horas aqui no Instagram. A gente vai estar cada dia trazendo uma empresa, um profissional de uma empresa para estar compartilhando informações dos cultivares. Maico, peço que você se apresente e aí a gente inicia a nossa troca de ideia. Perfeito. Bom, meu nome é Maicon Simeone, sou engenheiro agrônomo, supervisor comercial da Neogen. Mais uma vez, eu quero agradecer aí o convite e a participação. É uma honra poder estar aqui hoje, mais uma vez, podendo falar um pouquinho dos materiais da Neogen, enfim, levando um pouco mais de informação, que é o segredo do negócio, né? A gente afinar o posicionamento e ter uma safra de excelência ao final dela. Mas obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Perfeito, Maico, perfeito. Então você já está há alguns anos trabalhando, né, na Neogen, é uma empresa, a marca é uma empresa nova, mas vem com toda uma estrutura por trás da GDM. Então, gostaria que você falasse um pouco da Neogen, um pouco da GDM, e daí a gente começa a falar das cultivares em si. Perfeito, Lucas. Bom, a GDM hoje ela é líder nacional em genética de soja, né? Uma empresa aí que esse ano completou 40 anos, né, da sua fundação. Então, é uma empresa que nós sempre buscamos lançar produtos por rendimento, por produtividade, enfim, com outros benefícios, mas o principal dele é a produtividade. A Neogen é uma marca do grupo, né? Então a Neogen ela agora está passando pela sua quarta safra, né, a campo, e é uma marca que cresce muito rápido. Hoje é a marca de soja que mais cresce no Brasil, já pegou uma expressão de área bastante grande. E falando mais especificamente do Rio Grande do Sul, é uma marca que já se destaca e já se posiciona como uma das marcas mais importantes dentro do estado, mesmo num curto espaço de tempo, muito em função dos produtos estarem performando bem dentro da lavoura do produtor. Eu tenho comentado e comentei muito isso nos dias de campo dessa safra, né, e que o produtor ele apostou e os materiais performaram muito bem na lavoura, e é por isso que a marca cresce cada vez mais, e a gente espera aí que nos próximos anos não seja diferente, a gente continue crescendo cada vez mais. Com um portfólio bastante completo e robusto, também num curto espaço de tempo, nos ajudou bastante. Perfeito. Isso a gente vê, né, a expressão e o crescimento da Neogen foi, vamos dizer assim, um crescimento exponencial, né, a cada safra ganhando muito mercado. Isso tudo, né, vem como a gente comentou, de uma genética que tem a GDM, uma empresa que já é referência, como você comentou, 40 anos, e com o lançamento de materiais que encaixaram muito bem nas necessidades dos produtores. A gente pode citar o 610, né, que é um material que dificilmente o produtor não conhece. Vem 580, 590, um lançamento com a tecnologia, já biotecnologia nova, a tecnologia I2X. E agora, os 2 lançamentos para essa próxima safra aqui para o Rio Grande do Sul. A 630, mas também é um lançamento dessa safra? Perfeito, Lucas. A 630 também, mas hoje a 630 ela está mais focada para o mercado da microrregião, da macro-região 2, né? Então, se nós pensarmos mais na região quente, norte do Paraná, sul de São Paulo, então aqui para o Rio Grande do Sul a gente ainda não está trabalhando com ela. Então a gente trabalha com lançamento para a região de lá. Isso, perfeito. É isso que só para a gente comentar. A gente até tinha nos ensaios, né, para testar ela. Até em Bala foi muito bem devido às condições, né? Um ano mais seco, as cultivares de ciclo mais longo tenderam a produzir melhor e foi o que aconteceu. Então, só para a gente comentar que vai ter nos nossos resultados de cultivares, né, nos nossos ensaios que a gente vai estar divulgando nos próximos dias, vai ter a 630, mas bem como o Maicon comentou, ela não vai ser posicionada no momento aqui para o Rio Grande do Sul. Maicon, vamos começar falando, eu acredito, nos 2 lançamentos.
na 510 e depois na 560, e daí a gente depois volta e fala um pouco da 580, 590 e da 610. A 510 é um material assim, falar um pouco dela, o que eu vi, o que a gente viu, que a gente avaliou nos ensaios, é um material de ciclo precoce, né, como diz, é 5.1, e uma característica que a gente observou e a gente achou uma característica bem importante é a questão do porte dela, que apesar de ser uma ciclo 5.1, a estatura dela ficou, vamos dizer, uma planta, dá para dizer que até uma estatura alta, ela ficou às vezes até mais alta numa 5.54, uma 5.5, então isso chamou atenção bastante, e também a questão do alto número de vagens por nó, isso foi das características que a gente observou esse ano. Claro, esse ano foi um ano de seca, prejudica um pouco mais as precoces, mas isso a gente observou como ponto positivo. Então, seria que se falasse mais da cultivar, podemos falar da questão do posicionamento, onde é que ela é posicionada. Aqui no sul, pode também ser em outros estados, ela é posicionada. Questão de população também, questão de fertilidade, quão exigente ela é, época de plantio. Perfeito, Lucas. Bom, vamos lá. A Neo 510, como se comentou, né, é um material lançamento para essa próxima safra. Então, hoje, o produtor que quiser buscar semente, já tem semente disponível dela. É um material de grupo de maturação 5.1, e a principal característica dela você já matou agora na largada, né? É um material que tem um porte um pouco mais alto comparado a materiais de mesmo ciclo, de grupo de maturação 5.1, que o produtor era acostumado a plantar, uma média aí de 20 centímetros de maior de porte. Também tem uma inserção de vagem um pouco mais alta, então às vezes o produtor tem aquela dificuldade, né, dependendo aí numa abertura mais forçada, ou mesmo no fechamento de plantio com material mais precoce, e num ano um pouquinho mais seco, como foi esse ano, você tem aquela dificuldade de colheita, inserção de vagem muito baixa, fica aí 3, 4 sacos na lavoura porque a plataforma não consegue recolher, e a 510 ele não vai encontrar essa dificuldade porque ele vai ter uma inserção de vagem um pouco mais alta, como outros materiais de grupo de maturação 5.4, 5.5, por exemplo. Outro ponto importante da 510, e que a gente já tinha uma informação muito boa dela, mas que surpreendeu muito essa safra, foi a questão do sistema radicular, material bem interessante nesse ponto. É um material que ele tem um porte mais alto, né, uma estatura mais alta, mas o que chama atenção nela também é a estrutura de planta. Ela é um material que a gente não tem tido problema de acamamento com ela, mesmo em regiões mais alta e fria, como Vacaria, por exemplo, o próprio Paraná, nos Campos Gerais, a gente não tem tido problema de acamamento com ela, né? Ela cresce, mas ela tem uma estrutura muito boa, tem nós produtivos bem distribuídos na planta, né? Então é um material que também tem um PMS bastante alto, na casa de 200, 205 gramas, então é um produto que entrega muito em potencial produtivo também. Nos ensaios que ela teve condição de expressar potencial, ela entregou, né? E também é um material que vai ramificar um pouco mais do que outros materiais do mesmo ciclo, então ela não vai ser somente a haste principal, então vai ter a oportunidade do produtor trabalhar um pouquinho menos de população com ela, trabalhar aí na região fria, numa melhor época, na faixa de 11, 12 plantas estabelecidas por metro, sem medo de errar, porque é um produto que vai ramificar mais, vai crescer e vai entregar uma alta produtividade. A questão de fertilidade é um material mais exigente, tá? Então ela é um material posicionado pelo menos para uma média alta fertilidade, e é aquilo que a gente sempre fala, a 510, quanto mais condição de fertilidade você der para ela, mais ela vai entregar. Então hoje um 510, para quem tem a oportunidade de semear embaixo de um pivô, é um material excelente, excelente mesmo. Hoje a gente posiciona a 510 como um dos principais materiais para esse tipo de ambiente. E outro ponto muito forte da 510, ao contrário de outros materiais mais precoces, que geralmente se limitam a uma janela de plantio ótima, digamos assim, que vamos colocar aí final de outubro até os primeiros 10 dias de novembro, que seria o ambiente ideal, a 510 você pode forçar um pouquinho mais uma abertura e até mesmo um fechamento de plantio, porque ela vai manter o porte. Certo. Então essa é outra característica bastante importante que vai fazer com que o produtor olhe diferente para esse grupo de maturação. É um grupo de maturação que o produtor aqui, principalmente do Rio Grande do Sul, ele acabou tirando um pouco o pé, digamos assim, pela condição de clima que a gente teve nos últimos anos, mas é um grupo de maturação importante que 510 vai dar uma cara nova para esse ciclo, com certeza, agora quando chegar no campo nessa próxima safra. Perfeito, Marco. E essa questão que você comentou, que é um ponto importante, é a questão da amplitude, né, da janela de semeadura. Então, tanto plantando no cedo, pensando na abertura de plantio em 25, né, de outubro até final de novembro, que seria
o normal aqui na região, ela consegue entregar essa estabilidade, né? A planta, mesmo plantando cedo ou tarde, ela vai ter esse porte mais alto. E outro ponto, né, que eu acabei não comentando, que você muito bem comentou, a questão de inserção de vagem, né? Isso é um ponto importante, porque às vezes essas cultivares mais precoces tendem a ser a inserção mais baixa e não crescer tanto. Na verdade, elas não crescem tanto e acaba sendo a inserção mais baixa. Isso acaba dificultando bastante a questão no momento operacional da colheita, acaba perdendo muito ali devido à inserção baixa, ali, inserção a 5 ou 7 centímetros, não consegue, acaba cortando e perdendo bastante no momento da colheita. Então, isso aí são características que acabam agregando bastante. E questão de plantas, Marcos comentou de 11 a 12 plantas, mas isso pensando no espaçamento de 45, então ela tem um potencial, digamos assim, bom de engalhamento. Sim, ela tem um potencial bem interessante de ramificação e é um material que vai compensar bem também. Então, depois no 560 eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas hoje eu tenho notado no decorrer dessa safra que, obviamente, muito em função do clima, né, o produtor ele sempre tem aquele pé atrás, vou largar um pouco mais, uma previsão de clima um pouco mais seco, o estabelecimento da lavoura, ele fica com um pouco de medo. Mas esse ano mesmo, numa condição de falta d'água, houve um excesso de população. E os nossos materiais, né, o GEM, um portfólio como um todo, ele é um portfólio que você não precisa carregar tanto em população. Eu sempre comento, tem algumas cultivares mais de haste principal e que é uma característica genética da planta, e aí você vai carregar um pouco mais de população e está tudo bem. Né? Cada cultivar vai ter o seu posicionamento. Sim, Mas no sim. geral, no geral, os nossos produtos eu sempre faço chamo atenção para esse ponto. São cultivares que você não precisa carregar tanto em população. Então, 510, por hoje ele está posicionado para micro 103, 104, que é aquela região mais alta. Vamos pensar dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nós for cortar ali Campo Novo seria um limite para ela, aí Santo Augusto, Ijuí, Cruz Alta, Júlio de Castilho, e aí você sobe, né, pro lado de Birubá, enfim, aí Lagoa Vermelha, Vacaria, Passo Fundo, e vai para o lado de Santa Catarina. Então, esse seria o posicionamento da 510 para essas regiões. E aí você acaba colocando ela num melhor ambiente, numa melhor condição, não precisa trabalhar com uma população tão alta. Perfeito. A gente até fez, né? Claro, não era recomendado, a gente acabou semeando ela no ensaio lá em São Gabriel, né? Não era recomendado. Mas como tinha semente, até para testar, para ter essa informação, e foi um material que pensando assim, de ciclo 5.4 para baixo, foi o que mais produziu. E uma característica que chamou a atenção foi que nem você comentou, o porte dela, ela ficou uma altura boa, as outras ficaram bem, com um porte bem reduzido devido à falta de chuva. Então isso é uma característica que o produtor tem que levar em conta, né, pensando no plantio e no planejamento da safra. Então a 510, ela é recomendada para Santa Catarina também? Paraná também. ou não? Para todo o estado de Santa Catarina, o Paraná também, né? Toda a grande macro 1, né? Da 103, 104, na verdade, né? Então, se você pega aí Santa Catarina, a parte do Paraná, ali os Campos Gerais do Paraná, região mais fria, até sul de São Paulo, então é um material que nesse tipo de ambiente, nessa condição, se tu pegar micro 103, 104, é um material que está posicionado. Perfeito. Show de bola. Aí se o pessoal tiver alguma dúvida, aí já pode deixando aí nos comentários, ou no final também a gente sempre deixa uma caixinha de pergunta para o pessoal, né, tirar alguma dúvida mais específica de um determinado município, uma época de plantio, a gente sempre deixa uma caixinha de pergunta e o pessoal pode estar colocando sua dúvida. E também lembrando que nós temos um grupo exclusivo, né, no WhatsApp. Aí minha irmã Elisiana sempre faz um resumo das lives. Essa vez vamos fazer diferente, a gente vai fazer as 10 lives, depois a gente vai fazer um e-book. Então, no final das 10 lives, a gente vai estar disponibilizando esse e-book no grupo exclusivo aí, que vai ter todas as informações aí que a gente está conversando aí de forma escrita aí para o pessoal conseguir rever durante a safra e estar buscando essas informações. Questão da Neogen 560, que é outro lançamento. E só não foi comentado, né, Michael? Então agora com essas novas biotecnologias, aí o pessoal vai ficar, a 510 o que é, né? A 510 ela é uma iPro, né? Então ela vem com a tecnologia iPro, então intacta. E depois nós vamos comentar uma i2X que é a 590, mas só para o pessoal já saber, já deixar anotado aí, ela é só resistente ao glifosato. Perfeito. E então a 590 da mesma forma, né? Outra cultivar de tecnologia iPro, que é um material que eu acredito que vem agora próximos anos aí para ganhar bastante mercado. É um ciclo que, no meu ponto de vista, aqui no Rio Grande do Sul, pensando em Birubá, Passo Fundo, Cruz Alta, a gente trabalhando de 5,5 a 5,9, seria 70%, 80% assim,
das cultivares que o pessoal utiliza. E aí, claro, uma propriedade maior, uma parte vai utilizar uma 5.1, 5.2, uma 5.0 e uma parte também vai um fechamento pós-trigo, uma 6.1, uma 5.9, vai também. Mas eu acredito que a 5.6 ela é para ganhar mercado e é uma cultivar de ciclo, né? De ciclo, que é amplamente semeada. Então, Michael, quais seriam as principais características dela, o posicionamento, toda essa parte aí, como o produtor, aonde o produtor pode plantar ela que vai atingir o máximo potencial da cultivar? Perfeito. Bom, Lucas, a 560, né, o 560 e Pro, né, como tu comentou, é um material lançamento agora para essa próxima safra também, junto com 510. É um material do grupo de maturação 5.6. Esse é um material que o resumo dele seria amplitude, né, é um material que vai para toda a grande macro 1, então está posicionado para todo o Rio Grande do Sul. Se nós pegar emissões, metade sul, região central, norte, o Planalto, enfim, o campo de cima da serra, é um material que tem uma amplitude muito grande. E o que chama muita atenção do 560 é essa condição dele de tolerar uma temperatura um pouco mais alta, já aceitar uma área de média. Então, para uma transição, missões, metade sul, um material que vai andar muito bem, agora sem abrir mão de teto produtivo em ambientes de alta fertilidade. Então, ele é um material que vai ser mais maleável dentro do que nós temos hoje dos materiais de ciclo mais precoce. Nós vamos pensar em 5.5, 5.6, até um 5.7, ele vai ser um material que vai ter essa condição. Sim. Ele vai entregar uma estabilidade muito grande no ambiente de média e também vai ter picos de produtividade em áreas de alto potencial, né? Tanto que a gente tem algumas áreas escritas no SESB já nesse ano, no ano de lançamento dele, e a gente está com uma expectativa muito boa. Então, é um produto que, o resumo dele é esse, é um material de amplitude, mas que, quando colocado numa condição de alta fertilidade, alto potencial, vai conseguir competir com o que tem de melhor no mercado hoje em produtividade. Perfeito, então essa é um material onde você seria o coringa, né? Seria o coringa aí na mão do produtor, né? E questão você falou de ambientes, todo o estado, toda a macro 1, no caso, que é a macro 1, só para esclarecer também, mas, bom, a questão da macro 1, todo o estado do Rio Grande do Sul é macro 1, né? Isso? Santa Catarina E um pedaço do Paraná. Parte do Paraná e uma partezinha de São Paulo, é isso aí. Perfeito. Então, para toda essa região, pode plantar a 560. Show de bola. E a 560, questão de posicionamento, da época de plantio, da abertura ao fechamento, mais para abertura, pode ir no fechamento, como é que ela tem se comportado? Perfeito. É um material que também vai trazer uma amplitude bastante grande nesse sentido de janela de semeadura. É um material que pode se posicionar numa abertura, num fechamento também, e obviamente quando colocado numa melhor época, é um material que vai expressar muito potencial. Mas é um material que não é limitado a uma época de plantio. Sim. Obviamente hoje, como a gente tem um portfólio bastante grande de opção para o produtor, sim, é um material para uma abertura melhor época pelo potencial do cultivar. Hoje a gente vai conversar depois um pouco mais sobre uma 590, uma 610, né, que aí para um fechamento de plantio para a região mais alta vão se comportar bem, mas é um produto que se o produtor, eu quero plantar 560, mas quero plantar dia 20 de novembro, 25 de novembro, é um produto que vai entregar da mesma forma, ele não é limitado, mas obviamente hoje num posicionamento mais ajustado, uma abertura melhor época, é um produto que vai se comportar de uma forma fantástica. Perfeito. Isso aí, bem comentado essa parte, mas a questão tem cultivares, ela pode ser plantada no fechamento, e ela pode ser plantada numa área de média fertilidade, mas ser plantada numa área de fertilidade mais alta, na melhor época, ela vai entregar mais. Então, dificilmente o produtor vai optar por só uma cultivar. Então, ele tendo mais uma cultivar, essa cultivar que tem teto, ele posiciona para melhor época e para melhor área. Assim, né? Claro, porque vamos pensar em 590, vamos pensar em 610, que a gente vai falar depois, são materiais que têm uma estabilidade maior, né, no meu ponto de vista. Perfeito. E questão de população, Marco, pensando assim, pensando em melhor época, vamos pensar agora em melhor época, como é que seria a população dela também? Trabalhar em 11, 12? Perfeito, Lucas. Assim, ó, como é que a gente trabalha hoje? Se nós for pensar numa transição, missões e metade sul, a gente vai trabalhar nessa faixa aí de 11, 12, tá? Também nessa ideia. 560, ao contrário de outros materiais mais precoces, ele consegue ter um poder de ramificação bastante grande, então ele vai ramificar muito. E o importante do 560 é que nas ramificações laterais ele carrega muito, ele coloca muita vagem, então
realmente ajuda ele muito na produtividade. E se nós for pensar nessa região mais alta, de Cruz Alta para cima, né, pensando no norte do estado, aí nós estamos indicando hoje de 10 a 11 plantas estabelecidas, nascidas. Então, você não, é um produto que não precisa gerar na população. E esse eu diria que é o grande segredo para uma lavoura de sucesso do NEO 560. Não exagerar na população. Dar espaço para ele. A gente tem alguns ensaios de população que já tem resultados bastante robustos nesse ponto. Então, é um produto que não precisa forçar a população. Não é um material para 14, 15 plantas nascidas. Não. Perfeito. É um material para nós trabalhar 10, 11 plantas. Perfeito. Isso é importante até na outra temporada lá que a gente fez, a gente conversou bastante sobre isso. O quão importante é seguir essas recomendações das obtentoras, né, Michael? Porque vocês fazem teste 4, 5 anos, né, em grande escala, até lançar, cultivar, então vocês têm essas informações para o melhor posicionamento. Então, se a obtentora, né, se a Neogênio está recomendando 10, 11, e aí, claro, aí a gente já vem naquela questão, né, que é uma primícia de ter uma semente de qualidade. Se a gente almejar ter 10 plantas, trabalha com semeando 11 sementes, vai ter 10 plantas, sem dúvida. Então, a gente sempre fala isso também, né, para o produtor sempre buscar ter semente de qualidade, né, numa empresa que realmente faça semente, não que a gente sabe como acontece aí em muitos lugares. Mas, então, 10 a 11 plantas, essa é a recomendação dela. E Michael, questão assim, que às vezes o produtor pode perguntar, o meu solo é um pouco mais compactado, como é que ela vai? Porque a 510, né, ela tem um sistema reticular bem agressivo. A 560 vem nessa linha ou ela teria alguma limitação? Assim, a pergunta seria, teria alguma limitação para ela nessa área? É melhor não semear a 560? Perfeito, Lucas. Assim, hoje é como eu te comentei, né? Hoje estou tendo uma 590, uma 610 no portfólio para esse tipo de ambiente, e são materiais que já estão consolidados e vão ter uma performance muito boa. Agora, esse é um ponto positivo da 560. A gente já sabia que ele era um material interessante de sistema radicular, e esse ano, com a difusão em larga escala, né? A gente estava presente em todas as regiões onde ela vai ser posicionada e com vários ambientes de teste, e ela foi posicionada em alguns ambientes de áreas mais compactadas, em alguns ambientes até nos lado a lado, né, com maior de planta por fitóftora em alguns momentos, em alguns materiais concorrentes e até por macrofomina, e ele foi um material que se comportou muito bem no sistema radicular, bastante sadio, agressivo, não foi um limitante para ela, mas é aquilo que a gente estava comentando antes, é um produto que tem capacidade de expressar potencial. Então, eu não seria um ambiente que eu posicionaria no primeiro momento uma Neo 560. Dá condição para ela, vai buscar o potencial que ela pode entregar, daqui a pouco numa área desse perfil, vai posicionar uma 590, uma 610, hoje que a gente já tem no portfólio. Então agora, como eu comentei, nós já temos um portfólio mais robusto, hoje é uma alegria muito grande também poder dizer que um produtor que olhar para o portfólio da Neogen, ele pode fazer uma lavoura 100% da Neogen, escalonando o ciclo, pegando desde um super precoce até um material mais longo, um material para de médio, um material para irrigado, um material para de alto potencial, enfim, já tem várias opções, então agora cada vez mais a gente vai afinar esse posicionamento e respondendo a tua pergunta, uma área compactada. Se for de boa fertilidade, não vejo grande problema, mas a gente tem opções que daqui a pouco vão performar melhor nesse ambiente e daqui a pouco você vai estar deixando de extrair potencial produtivo na 560. Perfeito. Então eu pergunto isso, né, porque às vezes acontece, o produtor ele tem essa cultivar, acaba acontecendo alguma coisa que não conseguiu semear na área que ele queria, vai ter que semear em outro, né? Então isso aí pode acontecer, né? A gente faz o planejamento da safra, mas nem sempre acontece como foi planejado. Mas essa Neo 560, nos nossos ensaios, ela está indo muito bem, a gente não divulgou nenhum resultado ainda, a gente está fazendo a umidade, fazendo todas as correções, mas a gente vai estar divulgando nos próximos dias. Mas é um material que vem bem aí, que a gente está observando, característica de planta também. E falando em 10, 11 plantas, é uma característica também que eu acredito que seja a Neo 590, né? A gente tem trabalhado também nos últimos, acho que umas 2 safras, uma safra que a gente já trabalha com ela, e é um material também que tem uma capacidade muito boa de engalhamento, né? Isso a gente observa e é uma característica que chama atenção. Só para falar da 590, Michael, como é que vocês têm visto? Porque no nosso ensaio ali, no caso, esse ano foi uma exceção porque a questão de chuva foi bem desuniforme. Mas ela, no nosso ensaio, ela acabou tendo a maturação
antes que a 580. Você chegou a ver isso em algum outro ensaio ou foi devido, porque claro, aqui faltou bastante chuva, depois voltou a chover, daí faltou de novo, né? Mas uma coisa que a gente observou, que ela acabou tendo essa maturação antes que a 580, estava um lado da outra, mas também foi uma das cultivares que teve uma maturação mais uniforme. Isso chamou bastante atenção. Por exemplo, a 580 ela tinha mais folha, mas a 590 quando ela deu a maturação dela, não ficou nenhuma folha, né? Então ficou bem uniforme a maturação. O grão, a semente, é bem uniforme também, isso a gente observou. Mas só essa curiosidade em questão do ciclo dela. Perfeito, Lucas. A Neo 590, como tu comentou, né, é o primeiro produto Intacta 2 do portfólio, então já vem na nova plataforma de tecnologia da Bayer, um produto bem interessante, o produtor vai ter uma condição de ter um aspecto maior para controle de lagarto, tem a possibilidade de usar um herbicida diferente, né, para controle de daninho. E o 590, de fato, esse ano, em alguns momentos, ele encurtou um pouquinho o ciclo, tá? Mas assim, aí no comparativo 580, o 580 ele também tem uma característica genética e o 560 vai ser da mesma forma, até já vou pegar o gancho para falar. São materiais que, dependendo da época de plantio, principalmente da metade de novembro para frente, que foram a grande maioria dos plantios esse ano, eles vão esticar um pouquinho o ciclo deles. Então, às vezes, dá aquela sensação do 590 está encurtando, quando tu compara o 580. Mas também o 580 ele vai dar uma esticadinha se plantado aí a partir da metade de novembro em muitos ambientes. Então, a 590 puxou um pouquinho, talvez um 5,8, e a 580 uma 6,0. Então, aí o somatório dos dois acabaram deixando eles um pouco mais longe no ciclo, mas é o somatório das duas coisas para responder a tua pergunta. A 590 é uma encurtadinha e a 580, por característica genética, em alguns momentos, esticou um pouquinho o ciclo. Mas essa questão de desfolha, né, de maturação da 590 de fato chama atenção, um material que tem uma desfolha bastante uniforme, num ano como esse ajuda bastante o produtor, né, enfim, até na hora da colheita. Então é um produto que tem essa maturação mais uniforme. Aproveitando também para falar do posicionamento dela, né, Lucas? Isso. É um produto que a gente trabalha numa população um pouco mais baixa, né, dá para trabalhar na região fria aí, pensando numa melhor época, 9, 10 plantas estabelecidas. É um produto que hoje nosso posicionamento, falando de Neo 590, é o mais rústico do nosso portfólio hoje. Então, é um material que aceita bem uma área de média, em alguns momentos, assim, uma área um pouco mais arenosa, pode encaixar bem. É um material que para a região mais alta e fria, num fechamento de plantio, num pós-trigo, se encaixa muito bem, é uma excelente opção para o produtor, até por ter um sistema radicular bastante agressivo e sadio, né? A gente não tem tido problema com ela, questão de morte de planta. Para quem já conhece 610, o sistema radicular é muito parecido com o 610. Tem um arranque inicial muito bom, fecha entre linha rápido, é um material que ramifica muito, tem um engalhamento bastante agressivo, então o 590 hoje é um material que vem tomando bastante espaço. A gente vai para a segunda safra dela agora. É um material que até pelo andamento da comercialização de semente está sendo bastante demandado, né? Então, tanto aqui no Rio Grande do Sul, como Santa Catarina e Paraná também, né? Oeste, a gente achou uma janela bem interessante para ela, numa abertura de plantio. É um produto que está se comportando muito bem, está mostrando uma estabilidade muito grande, né? Até conversando muito com o pessoal da Bayer, que também tem muito 590 aí nos ensaios, enfim, o ano passado, na última safra, foi ela que ganhou a Liga 2X aqui dentro do Rio Grande do Sul, né? Sequeiro irrigado. É um material que chama bastante atenção dentro dessa nova plataforma pela estabilidade, sem abrir mão de teto produtivo, né? Isso é bem característica, a questão do engalhamento dela e também o número de vagens. No óleo, sim, a planta ela chama atenção, mas o PMS dela é mais baixo em relação, pensando numa 510, né? E também da Perfeito. 580. Ela é um PMS mais baixo, né? A semente é menor, mas a questão, o que chama atenção, né, o que compõe o rendimento é o número de vagens, né, que faz ela produzir tanto. E isso também, né, do meu ponto de vista, materiais que não têm um PMS tão alto, elas tendem a ser mais estáveis. Isso é do meu ponto de vista, porque pensando numa falta de chuva, numa restrição hídrica no final, elas não necessitam tanta água assim como uma que tem PMS de 200. Né? Isso a gente observou. Até a formação, né? A formação da semente, do grão, das cultivares, por exemplo, a Neogen 590 é praticamente perfeita. Ele pega já um material que tem um PMS um pouco mais alto, às vezes já não está tão bem formado, né? Poderia ir um pouco além, então vai dar um PMS 195, 185 e poderia chegar a 205, então ali dá uma diferença grande, né?
potencial bem maior se tivesse chovido, né? Se tivesse umidade para encher bem o grão, que a gente chama. Então, isso aí, no meu ponto de vista, é uma das características que faz ela ser mais estável, né? A Neogen 590. E daí, questão de população, como você comentou, então, região fria, assim, pensando em Cruz Alta para cima, dá para trabalhar de 9 a 10, né? Plantas estabelecidas. E ela, pensando, como você comentou, ela vai até numa área um pouco mais arenosa. Ela pode ser plantada, questão de Missões, Metade Sul, vocês têm recomendado, têm tido bons resultados, Michael? Perfeito. Bom, questão de Missões, Metade Sul, né, Lucas? A gente está posicionando 590, é um produto que está se comportando bem, obviamente que dentro daquilo que o clima deixa entregar, né? Missões, ali aquela região de Santo Ângelo, descendo ali São Luís Gonzaga, região infelizmente, bastante complicada nos últimos 3 anos, né? Então, dentro da medida do possível, ela vem performando bem, né? Vem entregando uma estabilidade boa. Metade Sul, aí sim, algumas regiões já a gente consegue ver um potencial melhor, até uma várzea bem drenada, a gente está posicionando ela. Então, em alguns ambientes, ela tem se comportado bem. E é um produto que entrega uma estabilidade muito grande, sabe? Muito grande mesmo. Hoje, dentro do nosso portfólio, é um produto que tolera muito questão de temperatura mais alta. Esse é outro fator que ajuda muito a 590. E é um produto... Eu não gosto muito de falar a palavra rústico, porque às vezes quando a gente fala rústico para o produtor, ele entende que é um produto que vai dar ali seus 50, 60 sacos, não vai deixar mal, mas também no ano bom fica limitado. Ele não é um produto limitado, tanto que o ano passado, na última safra, a gente entregou bons resultados, esse ano vem entregando de novo, mas é um produto que de fato vai tolerar mais uma condição adversa de clima perante a outros cultivares do mesmo ciclo. E essa questão de pegamento de vagem que tu comentou, é exatamente isso. Hoje, se o produtor for no dia de campo, for na lavoura dele com 590, enfim, é o produto que hoje é um dos destaques dentro do mercado pensando em pegamento de vagem por nó produtivo. Hoje, facilmente, você encontra aí 4, 5 vagens por nó produtivo na 590 e é algo que chama bastante atenção e o produtor viu muito isso nessa safra. Todos os dias de campo que eu fiz, que a gente participou como Neogen, os produtores falavam, não, 590, tenho ela e ela está se destacando muito porque ela praticamente não abortou numa condição de estresse, que foi o estado do Rio Grande do Sul. Ela segurou bem, pegamento de vagem muito bom e aí, consequentemente, vai conseguir entregar uma estabilidade e uma segurança produtiva muito boa, né? Sim, isso são fatores, né, são características da cultivar que acaba fazendo com que ela tenha essa estabilidade e também tem teto produtivo, bem que nem você comentou, né? Vai comentar o material rústico, o pessoal vai plantar, não vou plantar ali, às vezes até não investe tanto, né, por ser rústico, não vou investir tanto que não, mas é um material que, apesar de ter essa estabilidade, se der condições para ela, né, plantar numa época recomendada, numa área fértil, ela vai entregar. E, bem como você comentou, ela possui está dentro da plataforma Intacta 2 Extend, então facilitando também, já tendo uma resistência maior a lagartos e também a possibilidade de aplicar o dicamba em pré-semeadura. Então, sempre é bom a gente falar e repetir isso, né? Porque é uma biotecnologia nova, assim como tem a Intacta 2 Extend, tem a Conquest List, então para o pessoal cada vez ser mais natural e tá isso que a gente diz na ponta da língua, que Intacta 2 Extend é dicamba e Conquest List é 2,4-D, né? Então, isso aí é importante a gente estar divulgando e difundindo essas informações. Então, a 590, material aí para o pessoal que não conhece também, está conhecendo aí para a próxima safra, tem semente disponível, né? Vai ter, com certeza. E falando então, Neogen 610, temos a 510 e temos a 610, né? Que aqui para o Rio Grande do Sul seria o material de ciclo mais longo, né? Um material que, no meu ponto de vista, um dos materiais de ciclo longo que mais tem o porte controlado, né? Então, a 510 é um material precoce que cresce e a 610 é um material mais tardio que não cresce tanto, que é o que a gente busca, né? Então, no nosso site também está entregando bons resultados, né? Comparando, a gente sempre compara ciclo com ciclo, né? Então, não tem como a gente comparar uma 5.1 com uma 6.1. Então, claro, a gente vai ter as cultivares que ganharam no site, vai ter, com certeza. Uma cultivar vai ter que ter ganhado, mas não tem como a gente comparar uma 5.1 com uma 6.1, né? Então, a gente sempre tenta divulgar isso, né? E falar isso, porque qual que é a melhor cultivar do site? Não, tem que ver como é que foi as condições, né? De chuva e toda essa parte. Mas a Neogen 610 é um material que já está
há tempo no mercado também, né, Michael? E é um material rústico que também tem teto produtivo, né? Então, comentar um pouco a questão da adaptação dela, onde é que é recomendada, a época de plantio, o melhor cenário para ela. Perfeito. Bom, vamos lá. A Neo 610, né, Lucas, é um material que foi lançado junto com a marca, então é um material que está passando pela terceira safra na lavoura do produtor, né, quarta safra contando o multiplicador. É um produto que mudou um pouco a ideia desse ciclo, porque o que a gente tinha antes de 610 no mercado? Materiais que geralmente cresciam mais nesse ciclo 6.1, materiais que tinham dificuldade em entregar teto produtivo em potencial em áreas de melhor potencial, e 610 acabou mudando um pouco esse parâmetro justamente por isso que tu falou. É um material de porte controlado, engalha muito, né, é muito agressivo em questão de ramificação, é um material que compensa muito o espaço, tanto da linha como da entrelinha, é um material que tem um sistema articular muito agressivo e sadio, então a gente não tem tipo de morte de planta com 610, e é um material que chama atenção pela amplitude dele, é um produto que anda muito bem em Missões, Metade Sul. Hoje, para quem está nos acompanhando da Metade Sul, é um material que para a várzea, hoje da Neogen, é o principal produto, tolera muito a questão de encharcamento, é um material que está pegando uma expressão de plantio bastante grande nesse tipo de ambiente, é um material que para coxilha não deixa a desejar nada, pegando outros materiais de ciclo um pouco mais curto. Até na última safra teve um produtor de vacaria que me ligou pedindo recomendação de 610. Então, até me chamou a atenção, né? Eu perguntei para ele, sabe, por que o senhor está plantando 610 em vacaria, quando geralmente nesse tipo de ambiente, região mais alta, fria, se busca materiais de ciclo mais precoce, até pelo potencial produtivo, enfim, né? Várias características positivas dos materiais mais precoces. E aí ele me falou assim, olha, eu prefiro fazer uma aplicação a mais, um 610 aqui em vacaria, mas é um material que não vai ter problema de acalmamento, que eu já plantei, é um produto que posso trabalhar um pouco menos população, vou ter garantia de stand porque não morre planta, sistema articular sadio, e é um material que não vai me deixar mal em teto produtivo, vai produzir bem aqui na região e vai me entregar uma estabilidade. Então, 30% da minha área, 35% da minha área, hoje é 610 justamente por essa segurança que ele entrega. Então, é um material que quebrou um pouco o paradigma desse ciclo 6.1 na região fria, que antes não se falava tanto, e hoje 610 é um material referência dentro do mercado, dentro desse ciclo, tanto que hoje, se tu olhar para o mercado, muitos lançamentos vêm na linha de 610 ou vêm para ser comparado com 610, porque é um material que pegou uma expressão de área bastante grande, hoje se tornou referência e é um dos materiais mais plantados dentro do estado do Rio Grande do Sul hoje, né? Isso, essa questão é um material que com certeza, assim, a gente sempre tinha os materiais 6.0, 5.9, 6.0 ou mais longos, como aqueles materiais que se não se plantasse na melhor época, era você quase de certeza que iriam ter problema de acabamento, e mesmo às vezes plantando no fechamento ou até numa abertura, em áreas mais férteis, tinha esse problema de acamamento. Não, às vezes não acamava, já dava aquela deitada, e a gente sabe se uma vez acamou, já vai perder produtividade. E questão de planta, né, também é um material que a gente acredita trabalhando em torno de 10, 11 plantas, fica né, uma população ideal, né, recomendado de 10, 11 plantas. Questão de PMS dele, Marco, eu não tenho recordado como é que é a questão do PMS dele. Perfeito, Lucas. O 610 do PMS é na faixa de 160, 165, ele também não tem um PMS tão alto, né? E é um produto que mesmo tendo um PMS alto, por ele botar um alto número de vagem por planta, ele acaba surpreendendo muito. Então é um material bastante plástico nesse sentido, né? Então é um produto que, de fato, está indo bem em vários ambientes. A gente já teve e tem tido muito 610 até embaixo de pivô e tem entregado produtividade. O ano passado entregou produtividades muito altas em sul de São Paulo, onde a gente teve o SESB nacional, né? Então, o 610 foi vice-campeão de SESB. Então, é um material que, para um ciclo 6.1, realmente é um material muito diferente e hoje é o coringa do portfólio, né? A gente sempre fala que 610, o produtor está na dúvida, não sei o que plantar, 610 é um material que, com certeza, ele não vai errar e é um produto que vai ter uma produtividade bastante interessante. Isso, e questão assim de adaptação também, ele é para toda a macro 1? Perfeito, ele é um material que está sendo plantado em toda a macro 1, então é um material que tem uma amplitude bastante grande. Hoje é o produto mais plantado em Neogen, né, até por ter sido lançado no primeiro ano, mas é um material que vem pegando
uma expressão de área bastante grande, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo, hoje é um dos principais materiais, né, pensando aí em produtividade, já é um dos mais plantados na região. É um produto que não limita o produtor e eu sempre falo que hoje o produtor ele deve ter pelo mínimo 30% da área dele de 610. Todo produtor deve ter 610 na lavoura porque é um material que sempre vai entregar estabilidade. E aí nós vamos pegar o gancho de na próxima safra. Obviamente que falar de clima e falar de mercado é meio complicado, a gente sabe que é um negócio imprevisível, mas a gente tem uma tendência ao ninho, né, bastante forte, agora o fim da laninha, né, tendência de El Ninho bastante forte, provavelmente um ano mais chuvoso, né, com uma condição melhor de potencial produtivo, e aí você já tem que começar a buscar materiais de porte mais controlado, que vão entregar produtividade, 610 vai se tornar de novo uma excelente opção, pensando aí no teto produtivo e por ser um material que vai se ajustar bem num ano mais chuvoso, né, por controlar a porta. Material interessante. Perfeito. Michael, pensando assim, para nós fazer um comparativo, a 610 e 590, questão de porte, é bem similar, né? Assim, Lucas, hoje a gente trabalha um 590, um porte um pouco mais alto, tá? Esse ano o 590 controlou bastante o porte pela questão de clima, né? Mas é um material que vai crescer mais, por isso que a gente joga muito ele para um fechamento de plantio, principalmente na região fria, emissões metade sul ok, mas na região mais fria a gente joga ele bem para um fechamento, um pós-trigo, vai controlar um pouco mais o porte, não trabalha alta população, mas a 590 comparado a 610 vai crescer mais, tá? Esse é um ponto importante. E outra coisa, só pegar o gancho, tá, da 610, que é um toque aí que fica para todo mundo, para consultores, produtores. Esse ano teve muito produtor, quando a gente apresentava o dia de campo, o produtor mesmo falava, eu achava que 610 precisava de mais população, coloquei população alta, porque o ano ia ser mais seco, larguei 15, teve um produtor que brincou no dia de campo, larguei 15 e nasceu 16, porque é um material que tem um estabelecimento bastante fácil de lavoura, estabelece fácil. Então, assim, eu tenho visto que o produtor ele tem limitado 610 pela população. Então, no 610, menos é mais. Vamos cuidar da população de 610 para, de fato, extrair o máximo potencial de rendimento dela. Isso que nem a gente comentou, né, antes, se era recomendado 9 a 10, é 9 a 10, né? Não colocar 15 planos, vai ser o 16, né? Então, isso aí acaba, né, mas isso aí até é complicado, que acaba a cultivar não vai entregar o que ela pode entregar. Então, às vezes, o produtor não vai tão bem quanto poderia, e a cultivar não entregou, mas é que ele acabou não seguindo a recomendação que era, né? Então também já fica complicado. Mas eu perguntei a questão de porte entre a 610 e a 590, porque no nosso ensaio mesmo, a 590 ficou mais alta, e daí eu estava em dúvida se era uma característica normal ou se foi devido ao ano, mas então sim, a 590 tende a crescer um pouco mais. Perfeito. Um pouco mais do que a 610. Até o Leandro colocou aqui, né, região 13 de maio, 590 e 580 e 590 se destacando mesmo a estiagem, é o que a gente tem visto, né? Então, falando já que o Leandro falou da 580, a gente não comentou ainda, então a gente pode comentar, a 580 foi no segundo ano do lançamento da Neogen, é isso, Michael? Perfeito. Segundo ano, né? Perfeito. A 580, Lucas, ela está passando pelo segundo ano comercial dela, né? Então é um material que hoje 610 é o mais vendido, mas o que mais cresceu em porcentagem de venda aí na última safra foi 580, né? É um material que tem uma procura bastante grande pelo produtor. É um material que a gente lançou como 5.8, hoje ele está posicionado como 5.9. E como eu te comentei, ele tem uma característica genética de alguns momentos, numa semeadora de fechamento, esticar um pouquinho o ciclo dele. O que, principalmente em missões, transição em metade sul, não é ruim, por uma condição num clima como desse ano, vai segurar mais as pontas, né? Então, isso é interessante. É um material que tem um sistema articular bastante agressivo, aí ele vai ramificar bem, e aí 580 tem ramificações próximas à haste principal, o que ajuda muito, né? Um material com folha lanceolada, até para sistema, enfim, de parte aérea, um material bastante sadio, diria que hoje é um dos melhores do portfólio, pensando em sanidade de folha. É um material que tem uma característica bastante importante, porque é que nem aquilo que tu comentou antes. Geralmente, materiais de grupo de maturação 5.9, 6.0, 6.1 para cima, são materiais que têm os PMS um pouquinho mais baixo e botam um alto número de vagem por planta. E por que 580 ele vem se destacando e crescendo tanto e pegando também uma expressão de área muito boa? Porque é um produto que tem essa característica de pegamento de vagem muito bom, um alto número de vagem por planta, e ao mesmo tempo entrega um PMS de 190 gramas. Então é um material que tem um alto PMS com alto número de vagens,
Por isso que eu escuto muito o produtor falar, bah, 580 parecia que não ia entregar e quando colocamos uma máquina entregou mais do que nós esperávamos. Justamente por isso, porque é um material que tem um PMS alto e aí acaba surpreendendo. Então, também é um material que está posicionado para todo o estado. População, trabalhar numa ideia aí de região mais fria, 10, 11, pensando em Cruz Alta para cima, Birubá, né, numa melhor condição, de melhor época. Se nós for aí para Missões, metade sul, 11 a 12. Então é um produto que é bem interessante nesse ponto. E essa questão que você comentou, só para nós, a 580 seria um 5.9 e a 590 também é um 5.9, né? Isso. A 610 é um 6.1. Isso, né? A única que nós ajustamos foi a 580. Porque ela acabou alongando um pouco o ciclo. Mas aí que você comentou, até agora eu lembrei, né? Da 580 tem um produtor aqui em Birubá mesmo, como ela é responsiva, né? Então aqui tem áreas de 30, né? 30, 40, 35, até um pouco menos de 30 algumas áreas, mas esse produtor ele colheu 65 por hectare, da 580, né? Um material que foi plantado na época recomendada e porque as chuvas esse ano não foram assim do município para outro, né? Às vezes dentro do município era questão de 5, 10 quilômetros, mudava bastante. Então, lá choveu, né? Deu uma ou duas chuvas ali na questão do enchimento de grão e entregou, imagina, para esse ano falar em colher 65, né? É um espetáculo, né? Muito bom. E esse é um material que aqui na região em si também ganhou muito mercado e o pessoal, até você estava no nosso dia de campo, né? O pessoal gostando muito e é um material que chama atenção, né? O GEM 580. Questão também, né? O pessoal cuidar a questão da população, né? Não vamos plantar 15 plantas dela que vai acabar deixando de produzir o que poderia. Exato. E até, Lucas, só para complementar também aí, a 580 ela tem uma característica interessante e aí vale para vários cultivares do nosso portfólio. E eu também comentei muito esse ano no Rio Grande do Sul, a gente de novo, infelizmente passou por uma seca, e aí com temperaturas altas ali em janeiro, e o produtor muitas vezes viu um 580 virar folha, um 610 virar mais a folha, comparado a alguns cultivares de mercado. E aí qual é o alerta que eu deixo aqui e um ponto de atenção bem importante? Hoje, o nosso banco de germoplasma, no geral, ele tem essa característica de virar um pouco mais a folha numa temperatura mais alta. Mas é um sistema de defesa da planta contra a alta temperatura. Ou seja, o primeiro momento de umidade, de uma chuva, pela menor que seja, também são os primeiros materiais que vão se recuperar. Porque tem alguns materiais, beleza, não vira folha, mas também está ali, e aí quando chove mantém uma linear, não se mexe. Então os nós, eles são muito responsivos e no momento que eles estão sentindo, eles vão se proteger. E isso é bom porque aí eles acabam não abortando e conseguindo entregar um potencial de produtividade bastante grande. O produtor já está vendo isso no campo, mas é sempre bom falar, porque eu escutei em alguns momentos, o material está sentindo mais, não é ponto de corte ou para bater o martelo, essa eu vou plantar, essa eu não vou. Aquilo que eu sempre tenho falado muitos dias de campo. Se entregar na balança, é o que importa, e é o que nós estamos fazendo. Agora, se o produtor chegar aqui para mim e dizer, virou folha e não entregou, bom, aí tudo bem. Mas até que os materiais estiverem entregando na balança, e o que vai pagar a conta, na verdade, é grão, né? Não é se a folha vai virar ou não. Então, até que os materiais estiverem entregando, tá tudo certo. É bem isso. Eu lembro o primeiro ano que nós começamos a fazer, faz 3 safras, começamos a fazer os ensaios. E aí, aquele foi o último ano, né? A última safra que tivemos produtividades boas, chegou a 95, o máximo de produção no nosso ensaio. E a gente via mesmo as cultivares, tinha cultivares assim, que estava em janeiro, metade de janeiro, eu lembro que nós estávamos fazendo uma avaliação, e cultivares que estavam assim, bem murcho, com a folha virada, e cultivares não. Cultivares com a folha normal, assim, um verde normal, como se não tivesse, né, passando por estiagem. Daí, acho que 3, 4 dias após aquela avaliação choveu e daí normalizou a chuva. E depois a gente foi ver lá, não teve relação nenhuma essa questão de folha virada, folha mais murcha, mais verde, às vezes até produziu mais que as outras, né? Então isso é isso aí, né? O que o produtor, o que vai pagar a conta dele é grão, né? Então não importa se a cultivar está um pouco mais murcha, menos murcha, mas se ela produzir no final é o que importa. Quantos quilos vai dar por hectare, né? E assim, no geral, né, as colheitas já estão bem adiantadas, né, o pessoal já está praticamente, eu acredito que mais 10 dias no máximo já finaliza não, mas aí vai ficar
90% vai ter colhido já, né? Então o pessoal já vai ter e daqui uns dias já começa o planejamento para a próxima safra, né? Então quanto antes planejar, melhor, né? Como segue a questão de semente, de cultivares, né? Não vai ter... Porque esse ano, né, como foi difícil para os produtores de semente também, né? Foi um ano desafiador, né? Claro, todos plantam em vários ambientes, várias épocas para tentar, né, pulverizar, né, esse risco de estiagem, né, de comprometer, mas também a oferta não vai ser tão grande quanto, né, então, para o produtor que quanto antes ele fizesse planejamento e adquirir a cultivar que ele deseja, melhor, né, ter essa garantia. O Neogen 580, tem também o Neogen 530, né, que é um material que eu vejo de ciclo 5.3, eu, no meu ponto de vista, nós tínhamos 510, 530, 510. Quem planta 530 vai plantar o 510, né? Com certeza, que nos nossos ensaios o 510 está agregando em produtividade e também em porte. Não sei se foi por causa desse ano, mas comentar um pouquinho ainda do 530, que é um material que tem, acredito que tem mais micro-regiões que vai mais do que outros, né? Assim como outros cultivares. Mas é um material que ele é exigente. Eu lembro que 2 anos atrás, no caso, na safra boa, ele ficou entre os 5 melhores, né? Que foi um ano que choveu bem. Né? Perfeito, Lucas. O Neo 530 é um produto que é um grupo de maturação 5.3 e é um material que foi bastante prejudicado pelas últimas safras aqui no Rio Grande do Sul, na região sul como um todo, pela questão de condição de estresse. Ele é um material mais exigente, tá? É um material que fica na faixa de 200, 205 gramas de PMS, mas hoje é um material posicionado para onde? Para aquele melhor ambiente, é um material para a região mais alta, é um produto que tem um potencial produtivo extremamente alto, é um material também um material para competir em CESB, é um material que vai entregar muito produtividade, um material mais de haste principal, e carregar um pouquinho mais da população, mas é um produto que já tem que evitar bem aquela área mais compactada, uma área de média. É o produto que eu sempre falo, é um material para 10, 15% da área do produtor, no filé da área dele, o ano vai entregar um clima ajustado, é um material que com certeza vai despontar nas lavouras dele, mas é um material que é mais pontual, tá? Sendo bem transparente, ele é mais pontual, mas é um produto que entrega um potencial produtivo bastante grande. Mas, infelizmente, no Rio Grande do Sul, a gente não teve essa condição nesses anos, né? Então, próprias outras cultivares bastante conhecidas, já com o mercado consolidado, nesse ciclo mais precoce também acabaram perdendo espaço, e ele, por ser um material mais novo, que o produtor talvez não conhecesse tanto, perdeu, nem chegou a ganhar, na verdade. Então, é um material que foi muito prejudicado pelo clima, mas é um produto excelente, que quando posicionado num melhor ambiente, numa melhor condição, numa melhor época, numa área bem ajustada, com certeza vai entregar um potencial produtivo bastante alto. E ele vem bem, né, as características, como nós comentamos durante a live, questão de ciclo mais precoce e PMS alto. Então, ele é exigente, tem que ser na melhor área, na melhor época, e as condições têm que ser favoráveis, né, porque ele é dependente, né, dessa questão de PMS. E questão de população, esse a gente vai trabalhar com uma população um pouco maior, né, Michael? Eu trabalharia com ele com 13, tá? 13 estabelecida tá bem para ele, 14 no máximo, assim, mas com 13 é um número, assim, bem ajustado para 530. É isso aí, a gente trabalhou 13 a 14 e PMS alto, então, e a região, ele é só para 103. Isso, ele é um produto 103, 104, então é um material posicionado para a região mais alta, tá? Então, é um produto que quanto maior a altitude, enfim, uma condição de temperatura mais amena, com solo bastante ajustado, nós vamos pegar vacaria, por exemplo, né? Então, é um produto que nesse tipo de ambiente é o chão dele, né? Onde ele vai performar. Então, se for pegar Santa Catarina, também em muitas regiões se planta muito material mais precoce, é um produto, enfim, Campos Gerais do Paraná, é um produto que nesse tipo de ambiente, onde a região for um pouco mais alta, com temperatura mais amena, é um produto que performa muito bem no campo. Perfeito. Só a 580 que nós não comentamos, ela também não, ela é para todo estado também, né? Isso. Estamos de recomendação dela. Isso. Todo estado, perfeito. Também é um bacalhau de bastante amplitude. Isso, e também PMS alto. Isso aí. Isso, exatamente. Então é bem característico. Perfeito, Michael, tu pode dar uma comentada aí, que também tem pessoal que às vezes que não é do estado, que nos acompanha, dá aqui 630, algumas informações que são para onde é que ela vai ser posicionada e tal, só para o pessoal ter uma informação já. Perfeito.
Perfeito. Bom, o 630 então é para aquelas regiões mais quentes, né? Então, se nós for pegar em norte do Paraná, uma parte de São Paulo, sul do MS, né? Onde é um grupo de maturação 6.3, é um material lançamento, é um produto que vai entregar uma estabilidade, um potencial produtivo bastante interessante, né? Então, hoje a gente tem cultivares bastante conhecidos desse grupo de maturação, é um material que está andando super bem. Então, é um produto mais focado para esse tipo de ambiente, para essa região, é um material que ramifica muito, tem um porte bem interessante, é um material que também tem uma amplitude bastante grande de janela de semeadura, de área, de fertilidade, então um material que já tolera uma área de média, é um material que se portou muito bem resultados em anos mais difíceis, então é um produto que vai entregar uma estabilidade muito boa também em áreas de média, fertilidade, enfim. Tem alguns outros ambientes que a gente está testando ela também agora nessa safra, semana que vem vai ser os resultados oficiais dos ensaios, então a gente também vai ter esses resultados para corroborar ainda mais o nosso posicionamento perante o produtor dessa região, mas é um produto que nesse primeiro momento a gente está trabalhando mais nessa região. Também na semana que vem vai ser batido o martelo se a gente ainda vai trabalhar numa metade sul, por exemplo, que é uma região do Rio Grande do Sul que anda bem esse ciclo, né, em alguns ambientes. Então na semana que vem vai ser decidido, mas hoje o oficial, o que a gente pode falar é nessa região mais norte do Paraná, uma parte de São Paulo e também no sul do MS, a região mais quente, né? Perfeito, perfeito. Michael, e também, você comentou que vai ser semana que vem, né? Você tem alguma que possa compartilhar conosco, alguma novidade, o que pode vir para a próxima safra, né? Porque agora a gente sempre está, digamos assim, uma safra à frente, né? A gente semeou uns ensaios que vai ser lançado para 23, 24, então agora 23, 24 a gente já vai semear nos ensaios, né? Tá testando que vai na 24, 25. Já tem alguma especulação do que vem? Vem, quem sabe, alguma de biotecnologia, algum ciclo, alguma coisa? Perfeito, Lucas. Assim, hoje a gente não tem nada oficial, né? Então, a gente tem bastante linhagem nos ensaios, então provavelmente alguma coisa de lançamento vai ter. Hoje o que eu posso te falar é que a Neogen busca entregar todas as tecnologias, enfim, um portfólio bastante robusto, mas assim, a gente não tem nada em vista do que vai vir, falar para vocês, vai vir um material de ciclo tal, tecnologia tal. Ainda é bastante cedo. Mas a partir da semana que vem aí sim, daí já vai dar para a gente ser mais assertivo. Hoje ainda é uma incógnita, mas claro que a gente tem sim algumas pedidas, né? E sempre aumentando o portfólio, pensando principalmente em novas biotecnologias, seja ela qual for, né? A gente está buscando trazer isso para o produtor. Cada vez mais opções para ele. Perfeito, Michael. Já estamos há uma hora aqui trocando informações. Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí e a gente já vai fazendo as considerações finais. Michael, gostaria de te agradecer, né? Nossa segunda live aí, tu aceita que você é parceiro aí de estar fazendo, sempre presente e disponível aí para ajudar nós aí nos nossos ensaios, nossos experimentos. Fica muito obrigado, a gente fica à disposição no que nós, né? Tanto eu como a Lisiane, a nossa empresa, fica à disposição no que precisar e no que puder estar ajudando, né, e trazendo sempre informações. Esse é o intuito, trazer informações de qualidade aí para o produtor está conseguindo obter o máximo de produtividade, maximizando a produtividade com materiais produtivos plantados na época recomendada, com a população recomendada, como a gente bem falou aqui hoje bastante, né, utilizar a população recomendada pela detentora, e aí sim, né, o clima colaborando, ele vai conseguir obter essa produtividade. Então, o pessoal ainda que não participa, nós temos o nosso grupo, né? Como eu já comentei, tem o link na bio do meu Instagram, só clicar lá para encher o formulário. E aí, no final dessa segunda temporada, a gente vai estar disponibilizando o e-book com um compilado de informações. Michael, deixo contigo a palavra aí. Perfeito, Lucas. Obrigado. Cara, só te agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? Te parabenizar aí pelo trabalho que tu e a Elisiane vem fazendo, né? Enfim, toda a equipe aí da Meta Agro. É um trabalho que vem chamando bastante atenção, vem se destacando. Parabéns mesmo por trazer essa informação de qualidade para o produtor. É uma das nossas funções, né? E acredito que a mais importante seja essa, fazer com que o produtor produza cada vez mais, né? E aí a gente tem que trazer informação de qualidade, testar o produto no campo, ajustar o posicionamento. Hoje a gente sempre fala que não tem
ninguém lança cultivar ruim, todo mundo lança uma cultivar boa, todos buscam isso, agora tem que ter o ajuste dentro do campo para que ela, de fato, possa entregar um alto potencial. Então, mais uma vez, aí só agradecer o espaço, a oportunidade, espero voltar mais vezes aí para a gente conversar mais. E parabéns mais uma vez. Com certeza, Mike. Então, boa noite a todos, pessoal. A gente fica à disposição. Vou deixar a live salva aqui, vou compartilhar também nas próximas histórias. Vou deixar uma caixinha de perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida específica, a gente fica à disposição. Então tá. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Até amanhã. Valeu!